Olá, meus amores, sejam bem-vindas à nossa primeira aulinha, né? Então, aqui nós vamos começar com uns exercícios, certo? E para esse primeiro exercício, que serão folhinhas, eu vou estar mostrando os movimentos para vocês e eu vou estar utilizando a minha tinta verde oliva e a minha tinta verde alecrim, certo? Que já estão aqui no meu pratinho verde oliva e verde alecrim, tá bom? Eu decidi fazer com essas cores porque eu quero que vocês tenham uma visão melhor, né? Vou estar usando o meu pincel número 18 também, da Castelo, que é para vocês terem também uma visão melhor, tá bom? Para vocês entenderem bem o que eu tô querendo passar para vocês. Aqui eu já preparei o meu pratinho, como eu ensinei pra vocês no primeiro vídeo, né? E aqui, essa folhinha, vocês podem comprar Colossete ou cartolina, que dá no mesmo, tá bom? O bom é que ela é fosca, ó, como vocês percebem, ela é uma folhinha fosca e ajuda bastante no trabalho, certo? Então, vamos começar o nosso exercício pegando 70% do verde mais escuro e 30% do verde mais claro, certo? E aqui eu começo a minha matização, como também expliquei para vocês no vídeo passado, né? Vou matizando. E essa folhinha de baixo, ela seca. Então, quando vocês perceberem que a tinta tá ficando dura, isso quer dizer que vocês precisam mais uma vez molhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Pego mais tinta. A primeira matização, ela tem que ser bem feita mesmo. Que aí vocês vão perceber que ao decorrer que vocês vão pegando tinta, rapidinho ela vai matizando. Certo? Então, aqui nós vamos começar com o nosso primeiro exercício. É como se fosse uma vírgulazinha pra cima, né? Uma vírgulazinha ao contrário. Então, aqui, ó, vocês irão marcar retinho. Prestem atenção. Marcou retinho, vem, deitou o pincel e subiu. E termina com o pincel levantado. Assim, a vírgulazinha de vocês vai ficando mais fininha. Então, vamos mais uma vez. Eu começo com o pincel em pé, eu marquei, subi, deitei o pincel com leveza nas mãos e quando eu for subindo, eu vou levantando o pincel e finalizo fininho, certo? Vamos fazer mais uma vez para vocês entenderem. Eu quero que vocês façam uma parte inteira assim, só dessa vírgulazinha o contrário, certo? Que é para vocês entenderem. Então, vamos. Marquei, certo? Começo com o meu pincel em pé, deito o pincel, vou subindo e levantando o pincel para a sardinha do pincel ficar em pé e finalizo. Mais uma vez, venho aqui, matizo o meu pincel, venho aqui, ó, marco, certo? Pego, começo com o pincel deitado, vou levantando e subindo o pincel e finalizo com o pincel em pé, com bastante leveza nas mãos. Lembrando que tudo que a gente fizer tem que passar 2 vezes em cada processo que a gente fizer, tá bom? Tudo que a gente fizer tem que passar 2 vezes. Aqui eu não vou fazer, que é para o vídeo não ficar comprido, certo? Então, eu vou fazer mais uma vez esse movimento pra gente passar pro próximo movimento. Aqui eu venho, ó, marco, começo deitando o meu pincel, vou subindo com leveza, levantando o pincel e finalizo levantando o pincel, ó. Venho, deito o pincel, vou subindo já arrumando o meu pincel. Aqui eu venho com leveza e levanto o pincel com cuidado para o verde não ultrapassar o verde mais claro, certo? Esse é o primeiro movimento do nosso exercício. Agora, vamos para mais um movimento. Agora, eu vou fazer
essa vírgulazinha ao contrário, que seria a vírgula mesmo, que muitas meninas têm dificuldade. Então, aqui eu venho, eu marco, certo? Marquei, pego mais de baixo um pouquinho, não aqui de cima, de baixo um pouquinho. Venho, vou fazendo um círculo, vou girando, 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 sem tirar o pincel do lugar, só girando, venho puxando e finalizo com leveza, certo? Vamos fazer mais uma vez. Quero que vocês façam uma folha inteira desse exercício. Marco, ó, marquei, certo? Aqui eu vou pegar da metade, não de cima. Venho puxando, puxando, fazendo o círculo. Percebam que essa parte do meu pincel não sai do lugar, ó. Eu venho girando só com a parte clara. Aí, quando chega na metade, eu vou descer. Descer reto, certo? Matizo, pego mais tinta e matizo. Venho aqui mais uma vez, marco, venho descendo, descendo com o meu pincel e finalizo. Matizo, sempre tem que estar pegando tinta. Marco com o meu pincel, pego da metade, giro o pincel e puxo. Mais uma vez. Marco com o meu pincel, giro da metade, chegando aqui eu finalizo, certo? Essa é a vírgula. Vamos passar para o próximo movimento. Agora, nós vamos fazer a vírgula com ondinhas. Então, aqui, eu deixo o meu pincel assim, inclinado. Peraí, deixa eu girar aqui a folhinha, pra vocês verem bem. Ó, vou deixar meu pincel assim, ó, inclinado. Ele não vai ficar assim, reto, ele vai ficar inclinado. Aqui eu começo, ó, marco, certo? E venho. 1, 2 e 3, finalizo, certo? Ó, já fica uma parte de uma folhinha. Vamos fazer mais uma vez, pincel assim, certo? Venho, faço um uzinho pra baixo, 2 uzinho pra baixo e vou finalizar com essa vírgulazinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, esses são os passos muito importantes no One Truque, porque em tudo que vocês forem fazer, vocês vão precisar deles. Então, é importante vocês treinar bastante. Então, eu fiz um uzinho pra baixo, 2 uzinho pra baixo e agora eu vou finalizar com a vírgulazinha, certo? Então, aqui eu vim, subi, fiz a voltinha e finalizei. Vamos mais uma vez. Pego mais tinta, matizo e venho. Marco, venho um uzinho pra baixo, 2 uzinho pra baixo e finalizo com a vírgulazinha. E fica bem retinho, ó. Deixar a folhinha reta, tá bom? Mais uma vez, marco. E aqui eu venho um uzinho pra baixo, 2 uzinho pra baixo e finalizo, certo? Aqui, quando vocês virem, ó, vou fazer mais uma pra vocês entenderem. Quando vocês virem aqui, ó, marquei, certo? Aqui, essa aqui é o uzinho maior, esse é maior. Então, o próximo eu já vou fazer mais fechando, eu não posso fazer ele vindo pra cá. Eu tenho que fechar ele. Então, eu venho, esse, ó, percebam que esse já é menor, certo? E aqui eu finalizo. E essa folhinha eu posso fazer com quantos uzinhos for necessário eu fazer, tá bom? Então, vamos para o próximo. Então, agora eu vou fazer ela o contrário. Então, eu terei que pegar de cima, eu marco e venho, puxo a vírgulazinha, faço vou girando a folha, do mesmo jeito você vai girando a mão da cliente. 1, 2, 3 e finalizo.
Eu vou ensinar pra vocês assim e eu vou ensinar com a folha virada ao contrário, que eu acho melhor fazer. Então, eu giro a folhinha ou giro a mão da cliente, certo? E aqui eu faço assim, ó. Eu pego daqui, ó, o contrário. Eu me adapto mais assim. Então, eu venho aqui, ó, um Uzinho pra baixo, um Uzinho menor pra baixo. Aqui, se você quiser, pode tirar o pincel também, não precisa vir direto. E aqui eu venho e puxo a vírgulazinha, certo? Então, vocês fazem da maneira que vocês se adaptar melhor, tá bom? Vou fazer mais uma vez. Então, aqui eu marquei, puxei um Uzinho, puxei mais um Uzinho e finalizei, certo? Vamos fazer só mais uma vez. Eu quero que vocês treinem bastante, meninas. Lembre-se, treinar bastante esses exercícios para poder passarem para os desenhos. Vamos puxar uma vírgulazinha, certo? Pegou, não é necessário você já vir direto e fazer a folha, pode parar. Pegou aqui, vem, faz a menorzinha que é a do meio e faz a maiorzinha que é a de baixo, certo? Essas são as nossas folhinhas. Agora, vamos treinar os movimentos do Uzinho, que são os botões. Então, aqui, eu aconselho vocês, primeiramente, marcarem, para vocês que estão iniciando, que é melhor. Então, vocês marquem uma, duas, certo? Você vai pegar daqui, vem puxando e faz um mini círculo, tá vendo? Que significa um Uzinho para baixo. Marcou, marcou. Vem, pega, vem puxando de baixo e faz um mini círculo. Isso se torna um Uzinho para baixo. Aqui, se vocês perceberem, vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Pegou o pincel daqui, girou só um pouquinho e finaliza aqui. Pegou o pincel daqui, girou só um pouquinho e finaliza aqui, certo? Do mesmo jeito, esse movimento aqui. Pegou de cima, veio, puxou, faz uma, duas, três e finaliza aqui. Pegou de cima, vem, faz uma ondinha, uma, duas, três e finaliza aqui. Esse é o famoso Uzinho para baixo. Então, não precisa vocês fazerem esse movimento assim, ó, bem alto, certo? Esse aqui não é correto, certo? Esse movimento não é correto. Vocês terão que fazer um leve movimento para cima, que é o Uzinho para baixo. Vamos fazer mais um. Vou pegar a tinta, vou matizar. E venho aqui, ó, marquem, um, dois. Puxa e faz um mini círculo e finaliza. Matizo minha tinta, marco um, dois, faz um mini círculo e finaliza, certo? Agora, vamos fazer o movimento para baixo, que é a parte que usamos para fechar o nosso botãozinho. Vou pegar mais tinta, matizar, vejam minha matização, certo? Matizar. Agora, eu vou fazer o movimento para baixo. Eu marco um, dois. Venho aqui, puxo fininho e finalizo fininho. Um leve movimento para baixo também, não precisa vir muito, só um leve movimento. Marco, pego, puxo, deito o pincel e aqui finalizo deitando, levantando o pincel. Mais uma vez eu marco, desço só um pouquinho, deito o pincel, ó, com a mão bem leve, certo? Deito o pincel, vou levantando devagarzinho e finalizo com o pincel em pé. O movimento que eu faço com o pincel é só isso aqui, ó. Eu não posso pegar nele grosseiramente assim, não. É só esse movimento aqui, certo? Vou fazer mais uma vez. Um, dois. Marquei,
venho puxando fininho, deito o pincel e finalizo em pé, certo? Então, aqui vocês percebem, esse foi o movimento. Eu venho com delicadeza, deito o pincel e finalizo com o pincel em pé. Venho com delicadeza, faz uma voltinha pouca e finalizo com o meu pincel. Venho com leveza e finalizo com o pincel em pé. Não fazer isso, esse buraco não, esse aqui não, certo? Só com uma pequena leveza, só faz uma voltinha e esse é o movimento certo, tá bom? Agora, vamos fazer o movimento do uzinho de 2 e o uzinho de 3. Então, aqui eu venho, marco aqui e marco aqui. Percebam que esse é um uzinho mais largo. Esse vocês vão usar muito em botões. Então, aqui eu começo um uzinho menorzinho, certo? E aqui já vou subir com outro uzinho maiorzinho e finalizo, certo? Vamos mais uma vez. Marco, marco. Venho com o meu uzinho pequenininho pra baixo e aqui já subo e finalizo com o uzinho maior e o meu pincelzinho em pé. Cada vez que eu vou fazer um, eu tenho que vir aqui e matizar. Marco, 1, 2. Venho com o uzinho pra baixo pequeno e subo com o meu uzinho maior, certo? Esse é o movimento. Então, vamos fazer o uzinho de 3 agora. Aqui eu vou marcar 1, 2. Então, aqui eu venho uzinho pequeno pra baixo, uzinho grande pra cima e uzinho pequeno para baixo. Então, se tornaram 3 uzinhos. Também vamos usar bastante para botõezinhos. Mais uma vez, marco 1, 2. É bom vocês marcarem, que é para vocês terem uma noção de onde vão começar e onde vão terminar para não ultrapassarem. Então, aqui eu venho um uzinho para baixo, já subo com o uzinho para cima, já desço e subo com o uzinho menor, certo? Mais uma vez, esse movimento. Eu venho, subo com o uzinho pequeno, subo com o maiorzinho, desço e termino com o uzinho pequeno. Esse é um botãozinho. Então, percebam que não passei 2 vezes, já expliquei pra vocês, para o vídeo não ficar comprido. Mas tem que passar a segunda camada em cada folhinha dessa, tá bom? Vou mostrar o movimento. Aqui eu vim com o uzinho pra baixo, um pouco leve, subi, fiz um maior e finalizei com o pincelzinho em pé. Mais uma vez, uzinho pequeno, uzinho grande. Esse mesmo movimento que eu faço aqui, ó. Paro, entro, venho e desço. É o mesmo movimento que eu faço com o pincel. Venho, subo, paro aqui, subo e finalizo. Agora, os 3. 1, paro. 2, paro, desço e finalizo. 1, paro, 2, paro, desço e finalizo. Nada de fazer bem alto, que vai ficar horrível, tá bom? Só esse movimento. Esse aqui tá errado, não, certo? Só esse movimento bem levezinho, levanta pouca coisa e leveza nas mãos sempre. Aqui eu vou estar passando pra vocês a vírgula o contrário, né? Que muitas meninas sentem dificuldades. Então, pra facilitar a vida de vocês, ó, a minha folhinha... Deixa eu tirar isso aqui, vocês vão ter uma noção. A minha folhinha aqui, ela tá em pezinha, certo? Então, pra ficar melhor, vocês vêm, gira a folhinha, ou seja, gira a mão da cliente do lado, certo? A mão da cliente tá assim, vocês vão fazerem assim, certo? Então, aqui eu girei, deixei a partezinha menor pra mim. Aqui eu vou marcar, ó, aqui eu vou marcar, certo? E aqui eu venho girando, ó. Venho girando e finalizo, certo? Marquei, venho puxando, ó, vou girando o pincel e aqui finalizo apenas com o branquinho, ó.
tá bom? Então, o movimento é esse, do que eu venho, eu giro aqui, ó, meus dedos, ó, tá vendo? Esse é o movimento, venho girando e aqui finalizo. Mais uma vez. Marquei, pego da metade, giro e finalizo apenas, ó, vou levantando o verde escuro e deixando claro, certo? Venho mais uma vez, marco, puxo, deixa eu arrumar aqui, puxo e finalizo, certo? Mais uma vez, marquei, puxo e finalizo. Eu tive alunas, né, que fez curso presencial comigo, que teve muita dificuldade com essas vírgulazinhas. Então, esse movimento que eu ensino, dessa maneira de girar a folhinha pra você, porque na realidade ela é assim. Mas se você girar assim, você tem mais facilidade pra fazer, tá bom? Então, eu vou ensinar ela com ondinhas. Então, vocês vêm, puxa, marcou, né? Aí, aqui, ó, você vem e faz uma, duas, três. Vamos mais uma vez. Vocês não se preocupem se eu estiver borrando um pouco, porque aqui a minha preocupação é vocês verem. Então, eu puxo, venho, faço um, dois, ó, só esse movimento. Três, certo? Aqui na outra página eu passei pra vocês apenas do outro lado, né? Mais uma vez, ó. Marcou, certo? Vem, faz a ondinha, um uzinho pra baixo, dois uzinho pra baixo, três uzinho para baixo. Mais uma vez. Venho aqui, marquei, venho puxando, um uzinho para baixo, desceu, na mesma hora subiu. Doisinho para baixo, desceu, subiu. Três uzinho para baixo, desceu e subiu. E assim fica nossas vírgulazinhas. Agora eu vou passar para vocês como montar os botões. Então, aqui nós vamos marcar e vamos começar a montar os botõezinhos. Marca, como eu expliquei, certo? Aqui, ó, eu venho, levanto um pouco, deito o meu pincel e finalizo levantando. Matizo, marco e vamos lá, levanto, deito o meu pincel e finalizo com ele em pé. Percebam que eu tenho o apoio desses meus dedos aqui, ó, os dois, certo? Encostado na folhinha, pra eu não me atrapalhar. Então, aqui eu venho, deito o meu pincel e finalizo. Então, vocês fazem todas essas, que é pra quando vocês voltarem, já tá seco pra vocês montarem o botãozinho. Aqui eu já vou fazer com dois, um botão pequeno, dois botões, finalizo com o grande. Um botão pequeno, dois botões, finalizo com o grande. Mais um botão pequeno, pego outro maiorzinho e finalizo. Agora, eu vou, se fosse pra mim fazer o correto, eu vim aqui e passava mais uma vez, como eu expliquei, mas não dá. Então, eu vou fechar esses botões. Então, eu venho aqui, ó, prestem atenção. Eu tenho que pegar do início desse e finalizar junto com esse, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, puxo pra baixo, vou levantando o meu pincel e finalizo. Fechei meu primeiro botão. Vou mais uma vez aqui. Pego do início desse e finalizo no finalzinho desse, certo? Vou pegar mais tinta, matizo. Pego do início desse botãozinho e deito o meu pincel aqui. Quando eu passo do meio, eu já vou levantando o meu pincel.
levantando e finalizo. Então, eu quero que vocês treinem uma folha inteira só disso aqui, tá bom? Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer outro botãozinho aqui dentro. Então, aqui, ó, no meio desse botão maior, eu venho bem aqui embaixo e faço um botãozinho pequeno. Aqui do mesmo jeito. E aqui do mesmo jeito, um botãozinho pequeno. Esses são botões mais avançados, certo?